Bom dia, alunos. Vamos aqui apresentar então algumas soluções de questões da SPSEC, tá ok? Então começamos com essa aqui, o desenvolvimento do binômio x² mais k sobre x² elevado a 9. O termo independente de x é igual a 672. Então k é um número, então termo geral, né, pessoal, do binômio, né? TP mais 1 é igual daqui n p a p, né? X elevado a n menos p vezes 1a elevado a p. Isso aqui é para, né, desenvolver o binômio, não é isso? Então, aplicando no nosso caso, nós temos ali no caso, né, esse x aqui, né, está se comportando como x ao quadrado, esse a está se comportando como k x à quarta e esse n como 9, né? Então, escrevendo o termo geral, TP mais 1 é igual, né, o n 9 PAP x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado, né? Ele está se comportando como x ao quadrado, é 9 menos p, o a, né, é k sobre x à quarta, que eu posso botar já k vezes x a menos 4, está elevado a p. Vamos trabalhar esse termo geral, TP mais 1 é igual então a 9 PAP. Aqui x ao quadrado elevado a 9 menos p é x elevado a 18 menos 2p. E esse termo elevado a p é k elevado a p e x elevado a menos 4p. Continuando a trabalhar o termo geral, TP mais 1 é igual a 9 PAP. Agora, x elevado a 18 menos 2p vezes x elevado a menos 4p. Mantenho a base e somos expoentes. Então, 18 menos 6p vezes k elevado a p. Então, como ele disse, né, para independer de x, nós sabemos que o expoente de x tem que ser zero, né? Então, teremos que ter 18 menos 6p igual a zero, isso implicando que o p é igual a 3. Então, substituindo, né, no meu termo geral, eu vou ter o termo 4, é igual então a 9, 3 a 3, x, né? Então, quando eu botar o 3 aqui, obviamente vai zerar o expoente do x, né? 6 vezes 3 e k elevado a 3. E ele diz que isso dá quanto? 672 aqui, né? O termo independente, que repare que vai ficar x elevado a zero, então o termo vai depender de x. Agora, 9 × 3 dá 3, é 9 fatorial, né? 6 fatorial, 3 fatorial, vezes k elevado ao cubo é igual a 672. Então, aqui fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o k ao cubo é igual a 672. Então, 6 fatorial com 6 fatorial, 9 com 3 dá 3, 2 com 8 dá 4, 12 vezes 7, então eu fico com 84, K3 é igual a 672, isso implica então que o meu K ao cubo, 672 dividido por 84 dá 8, né? 8 vezes 4, 32, vai 3, 8 vezes 8, 64 e 3, 67. Então, K ao cubo é igual a 8, é porque o K é igual a 2. Portanto, olhando, né? Não é divisível por 3, não é múltiplo de 5, não é um inteiro quadrado e nem um cubo perfeito. Ele é um número primo. Tá certo? Nessa próxima questão, pessoal, aqui, né? Continuando resolvendo nossas questões da SPSEC,
eu tenho aqui essa equação exponencial. Então, 2 elevado a essa expressão é igual a 1024 dividido por 2 elevado a essa expressão. E ele quer o produto dos elementos, né, que são soluções desta equação. Então, inicialmente multiplicando cruzado, eu fico com 2 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vezes 2 elevado a x mais 1 sobre x tem que ser igual a 1024, que fatorado dá 2 elevado a 10. Então aqui mesma base, né? Mantenho a base e vou somar os expoentes. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 sobre x, isso é igual a 2 elevado a 10, né? Então, tem isso aqui. Então, para resolver, né, chegamos à conclusão que 2 mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 sobre x tem que ser igual a 10. Vamos fazer esse artifício de mudar de variável. Então, vou chamar x mais 1 sobre x dw. Então, temos que 1 mais 1 sobre x ao quadrado é igual a w ao quadrado. Então, isso implica em x ao quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2, mais o quadrado do segundo, isso vai dar y ao quadrado. Então, temos que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2. Então, substituindo, né, achamos esse aqui como w ao quadrado menos 2 e chamamos esse aqui de w. Então, ficamos com w ao quadrado menos 2 mais w igual a 10. E, finalmente, uma equação de segundo grau em w. Então, w ao quadrado mais w menos 12 igual a 0. Resolvendo por qualquer método, né, pessoal? Mas a soma aqui está dando menos 1 e o produto está dando menos 12. Então, eu tenho que o W1 é igual a menos 4 e o W2 igual a 3. Mas não estou querendo W, né? As soluções é x. Mas eu disse ali, então, para W, né? Então, para W igual a menos 4, isso implica o quê? Que x mais 1 sobre x é igual a menos 4. Fazendo o MMC e organizando, né? A gente fica com x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. E temos para w igual a 3, x mais 1 sobre x igual a 3. Então, isso implica em x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Então, aqui eu teria um x1 e um x2, né? E aqui um x3 e um x4. E ele está querendo o produto dessas, né? Ele está querendo isso aqui, né? x1 vezes x2 vezes x3 e vezes x4. Mas não precisa encontrar as raízes, né? Porque ele quer o produto. O produto é C sobre A, né? Então, esse produto 1 aqui, C sobre A é 1 sobre 1, que é igual a 1. Da mesma forma que o produto 2 é 1 sobre 1 igual a 1. Então, aqui o que? É 1 vezes 1, que é igual a 1. Né? A resposta que estávamos procurando. Ok? Bom, para resolver essa questão, então temos um prisma reto com 5 centímetros de altura, tá? E base retangular de dimensões 4 por 6, contendo água até uma altura de 3 metros. Um cubo maciço de aresta igual a 2, né? Então, a aresta desse cubo aqui é 2. É colocado dentro desse prisma, ficando totalmente submerso. A partir de então, a altura do nível da água passa a ser, então eu estava nessa altura vermelha e vou para essa altura preta com deslocamento com o cubo que foi jogado dentro da água. Certo?
Então, pela nossa teoria, temos que o volume ali deslocado é igual ao volume do cubo que foi colocado, certo? O volume deslocado é a área da base é o mesmo retângulo nesse, então 6 vezes 4 vezes aquela altura, não é isso? Estamos tentando determinar, do deslocamento. E o volume do cubo é 2 ao cubo. Então nós temos, né, 24 vezes H é igual a 8. Então H é 8 dividido por 24, que é igual a 1/3. Então a nova altura que eu estou procurando é a altura que eu já tinha, 3, mais a altura do deslocamento, né? Então a altura que estamos procurando, 10/3. Então era uma questão mais de visualização, né, da figura, uma questão espacial, e o volume deslocado, como está totalmente submerso, é igual ao volume, né, do corpo que foi colocado no líquido. Nossa próxima questão, temos aqui, né, as circunferências são tangentes entre si e seus raios estão na razão de 1/3, né? E a reta S está tangenciando os dois círculos e a reta R passando por seus centros. E ele pede, então, o menor ângulo, né? Esse ângulo aqui, alfa, que a gente tem também o daqui, né? Que é o 180 menos alfa, mas ele quer menor, o menor ângulo entre essas retas, tá ok? Vamos traçar aqui os raios no ponto de tangência. Ok, ponto de tangência. Como é ponto de tangência, eu vou chamar esse ponto aqui de T1, né? Esse ponto aqui de T2, o ponto de tangência, ligando ao raio ponto de tangência, né? Temos um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui o Rzão, aqui o Rzinho, e ele está querendo esse ângulo alfa, certo? Então, vou traçar uma reta paralela à reta R, passando por T2. Então, vou mudar a cor aqui. Então, passando por T2, uma reta aqui, né? Paralela. Então, tá aqui, uma reta aqui T, paralela, então aqui, ó, T paralela a R. O que ocorre, então, aqui a gente formou, né, um paralelogramo, então aqui é Rzinho também, e essa distância aqui, né, T1, T2, vamos botar aqui um M, né? Então, T1, nesse triângulo, T1, T2, M, repare que como a reta T é paralela a R, né? Então, esse ângulo aqui também é alfa, não é isso? Buscando alfa, eu vou ter o quê? Que o seno de alfa é o cateto oposto a ele, que é o T1M ali, né? Ou seja, o MT1 está ali, dividido pela hipotenusa, que é o MT2. Mas o MT1, repara, né? Se OT1 é R, né? Se isso aqui tudo é R, e OM é R, então MT1 é R menos R. E o MT2 é a mesma coisa que O', né? Que é R mais Rzinho. R mais Rzinho. Ele deu no exercício o quê? Que R sobre Rzão é 1/3, né? Então, ele deu que R é igual a 3R. Então, aqui ficaremos com 3R menos R dividido por 3R mais R, que isso aqui vai dar 2R sobre 4R, que é igual a meio. Então, ficamos com seno de alfa igual a meio. Então, isso implica que o nosso alfa vale 30 graus, certo? Próximo exercício, temos um triângulo ABC,
em que BC mede 8, né? Esse todinho aqui. BC mede 8. O ângulo B 30 graus. Certo? E o segmento AM é congruente ao segmento MC. Então, AM é congruente ao segmento MC. E M é o ponto médio de BC. Então, M é o ponto médio de BC. Então, eu tenho esse aqui, BM 4 e MC 4 também, ponto médio, certo? E ele pede, então, esse H. Observando a figura, estamos vendo que aqui é 30 graus, mas ocorre que ele deu que AM é igual a MC. Então, se MC é 4, AM também é 4. Então, nesse triângulo aqui, né, o triângulo AMB, nós temos dois lados, né, congruentes, 4 e 4, então é um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base são iguais, então esse aqui é 30 graus, esse aqui também é 30 graus. Logo, o ângulo externo, né, de ABM, esse ângulo externo aqui, é a soma dos ângulos não adjacentes, né? Então, 30 mais 30, 60. Então, ficamos agora com esse triângulo retângulo. Aqui, ó, AMH, em que eu posso aplicar, então, relações trigonométricas, não é isso? Então, eu tenho o quê? Que o seno de 60 graus é igual a cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é 4. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, é igual a H sobre 4. Logo, H vai ser 4 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Mais uma questão. Então, ele quer o conjunto, né, solução da equação, no conjunto dos números reais, né? Então, resolvendo essa equação, vamos usar aquela primeira teoria de log, né? Então, se eu tenho A elevado a log de AX, isso é igual a X. Então, no nosso caso, nós temos X, ó, log dx, x mais 1 ao quadrado, menor ou igual a 4. Então, usando essa propriedade, ele está querendo o quê? X mais 1 ao quadrado, menor ou igual a 4. Podemos aqui buscar uma solução rápida pelo módulo, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, que são números positivos, menor ou igual a raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada, né, de x mais 1 ao quadrado é módulo de x mais 1 menor ou igual a raiz de 4, que é 2. Pela teoria do módulo, eu tenho então que esse x mais 1 ele está entre menos 2 e 2. Então, tirando menos 1, né, de todos os membros aqui, vai ficar menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Então, achei uma primeira, né, resolvendo, achamos esse primeiro intervalo de solução, certo? Então, eu tenho aqui menos 3, fechado, até 1, fechado. Agora, nós temos uma função aqui, log, né? Log, então, a base aqui do log, né? A base do log, eu tenho o quê? Que é aquele x, né? Então, aqui, né? Esse x, eu sei que ele tem que ser o quê? Maior do que 0, ele também tem que ser diferente de 1, certo? Então, aqui, pela condição de existência, né? Vou marcar aqui. Então, pela condição de existência aqui do log, né? Senão ele não vai existir. É maior do que 0, então
aberto em 0, seguindo, e não pode ser o 1. Então, nossa solução, que tem que atender aos dois, né, ao mesmo tempo. Então, teremos aqui, descendo aqui, né, 0 aberto, e descendo no 1, como aqui está aberto, o 1 aberto, né? Então, teremos um intervalo, né, de o quê? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Vamos lá, pessoal, para mais essa questão. Então, agora estou com uma circunferência, né, e um ponto P de coordenadas 1 em raiz de 3, que está nessa circunferência, e eu tenho uma reta tangente neste ponto. Tá? Então, vamos logo partir para descobrir a nossa circunferência, completando o quadrado, como vocês já sabem, né? Então, x ao quadrado, menos 4x. Vou completar o quadrado aqui, né? Vou somar 4 e subtrair 4, mais y ao quadrado igual a 0. Então, aqui, completamos o quadrado, né? Isso. X menos 2 elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, passando menos 4 para o lado de cá, que fica 2 ao quadrado. Então, conseguimos já localizar o centro da nossa circunferência, não é isso? 2 e 0, e o raio igual a 2. Vamos plotar aqui, então aqui 2. Fazer aqui uma circunferência. Então tá aí, né, pessoal, uma circunferência. E o ponto 1 e raiz de 3, que está sobre essa circunferência. Então aqui está 1. É isso, pessoal. Vamos pegar aqui. Para chegar aqui ao raiz de 3, vamos subir. Encontrar. Certo. Localizamos nosso ponto aqui, então raiz de 3, então está aqui nosso ponto P, em cima da circunferência. 1, raiz de 3. Ele fala então que eu tenho uma reta tangente, né, passando por esse ponto, então vou desenhar a reta tangente. Certo? Passando por esse ponto. Ok. Então, a reta tangente aqui, a reta T, tangente passando por esse ponto, e ele pede, então, a abscissa, né, do ponto de interseção dessa reta T com o eixo horizontal, né, o eixo das abscissas, né? Então, ele quer esse valor aqui, é isso? Ele quer a abscissa do ponto, só o x, né? O y vai ser 0, obviamente, né, pessoal? Aqui, porque está em cima, né? Está em cima aqui do nosso eixo x. Poderíamos tentar partir para a geometria analítica aqui, mas fica bem mais fácil aqui para a gente usar a plana, né? Se eu simplesmente ligar o ponto, né? O ponto de tangência ao centro da circunferência. Na hora que ligarmos, né? É um ponto de tangência, então esse ângulo aqui é de 90 graus. E aqui a minha ordenada do ponto é a altura, né, pessoal? É a altura. Então, isso aqui é a raiz de 3, né? Agora, imaginando o triângulo aqui, né? De 1 até 2, isso aqui é 1, né? E eu teria que achar, então, aqui, vou chamar esse ponto aqui, então aqui nós temos P, vamos botar aqui R, S e aqui H, né? Então, para eu achar o SH, essa distância aqui, eu tenho a altura, aqui é a projeção do cateto e aqui é a projeção do cateto. Então, das relações métricas, eu posso fazer o quê? Que H² é a projeção dos catetos.
O h é raiz de 3, está ao quadrado, é isso? O m eu quero saber e o n é 1. Então, implica que aquela distância aqui é 3, né? Então, ó, daqui para cá é 3. Como eu sei, né, que daqui até aqui, do 0 ao 1 é 1, né, que é, obviamente, então aqui é 2, mas no sentido, né, já negativo. Então, fácil de ver que o nosso x aqui é o quê? É menos 2. Tá certo? E assim finalizamos essa bateria de exercícios.